Livro dos Juízes, capítulo 6, versos 36 ao 40. Aleluia. Amém? Juízes 6, 36 ao 40, diz a palavra do Senhor. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Amém. Amém. O tema dessa noite é o agir de Deus na experiência de Gideão e na nossa. O agir de Deus na experiência de Gideão e na nossa. Amém? Vamos repetir juntos? Repita após mim. O agir de Deus na experiência de Gideão e na nossa. Aleluia. Na verdade, esta é uma continuação da mensagem do domingo retrasado. E eu suspeito que esse tema ainda vai se estender por mais alguns domingos. Então Josué e a sua geração morrem lá no capítulo 24, verso 31 do livro de Josué. E Israel passa a ser governado por um rodízio de líderes tribais levantados por Deus, os chamados juízes. Diga comigo, juízes. E esse período dos juízes, é marcado pela anarquia governamental, pela desorientação pessoal, pelo afastamento consciente dos princípios da lei de Deus, aquilo que nós chamamos de apostasia. É um período onde a prática de pecados individuais e coletivos passa a dar uma legalidade para que os inimigos de Israel ao redor vão invadindo, e com essas invasões vem mortes, prejuízos e pânico entre o povo. Isso está no capítulo 2, do verso 6 a 23 do livro de Juízes. Esse é um período onde a trajetória de Israel é circular, é cíclica. Fundamentalmente em 4 etapas: apostasia,
que é quando Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Servidão, que é quando Deus permitia a invasão e opressão pelas nações estrangeiras ao redor. Súplica, que é quando Israel clamava ao Senhor por livramento. E salvação, que é quando Deus levantava um líder, normalmente um líder militar, chamado então juiz, e esse líder libertava e governava sobre o povo então até a sua morte. Importante entender que alguns juízes governaram ao mesmo tempo em regiões diferentes de Israel. E lá no capítulo 21, verso 25 do livro de Juízes, o último versículo do livro, nós temos resumida de uma forma assim muito profunda, muito bem feita, todo o quadro de dificuldades daquele período, quando a Bíblia diz que naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Ora, quando cada um faz o que acha mais certo, o nome disso é anarquia. Então nós temos um contexto aqui, e no meio desse contexto surge esse personagem emblemático chamado Gideão. Diga comigo, Gideão. Aonde está a história de Gideão? Ora, dos capítulos 6 ao capítulo 8 do livro de Juízes. E nós somos informados que Israel, mais uma vez, no tempo de Gideão, peca, e dessa vez é entregue por 7 anos pelo Senhor nas mãos dos midianitas, amalequitas e povos do Oriente. Isso está em Juízes capítulo 6, verso 1. E em meio a toda aquela dificuldade, a dificuldade é narrada no capítulo 6, dos versos 2 ao 5. Israel clama ao Senhor, isso nos é informado no capítulo 6, verso 7. Porém acontece uma coisa interessante dessa vez. Ao clamarem, antes de Deus levantar um juiz, Ele levanta um profeta. E esse profeta é enviado da parte de Deus até eles, e os exorta, os corrige, os confronta a respeito dos seus pecados. Isso está no capítulo 6, versos 8 ao 10. Eu não estou lendo novamente todos esses versículos, porque na mensagem do domingo retrasado todos já foram lidos e abundantemente comentados. Então, num período de opressão, num período de desgoverno social, Deus se levanta buscando quem o ouça, pois essas coisas, a opressão, o desgoverno social, aconteceram justamente por eles se recusarem em ouvir e obedecer à voz de Deus. Quando um povo, seja lá onde for, seja lá quem for, seja lá quando for, se recusa a ouvir e obedecer à voz de Deus, o resultado sempre é esse: opressão e desgoverno social, injustiça social. Quantos me entendem? Amém. Mas Deus vai buscar alguém que o ouça. E a busca de Deus não mudou até hoje. Tem muita gente por aí ansioso por ouvir a voz de Deus, mas não percebeu ainda que o interessado maior em ouvir não somos nós, mas Ele. Interessado maior em ouvir a nossa voz. E o que Ele quer ouvir de nós? Sim,
Enquanto Deus não tiver o seu sim, você não tem dele o amém. Tem muita gente querendo o sim de Deus nas suas finanças, na sua carreira profissional, no seu ministério, na sua vida sentimental, conjugal, financeira, enfim, estudantil. Tem muita gente querendo o amém de Deus, mas nunca Deus ouve deles sim. Pelo contrário, sempre é um argumento, sempre é uma desculpa, sempre é uma resposta evasiva. Deus é muito simples, irmãos, nós é quem complicamos. A ponto da Escritura dizer em outro versículo que Ele é sim, sim ou não, não. Então, mais interessado que você em ouvir está Deus, em te ouvir respondendo positivamente a Ele. Aleluia. E Deus está aqui no período de Gideão buscando alguém dentre aqueles que estão ocupados mesmo em meio à mais terrível opressão, havia alguém dentre o povo que estava ocupado e que não deixou de trabalhar. E Deus encontrou esse alguém. E quem é esse alguém? Gideão. Lá em Juízes 6, do 11 ao 24, nós temos o chamado de Gideão, quando o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, na pessoa do Filho, através de algo que a gente chama de teofania, se fazendo presente na antiga aliança, com o corpo glorificado, o anjo do Senhor vem e senta-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer, e Gideão, o filho de Joás, está o que ali? Ocupado com o que? Malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então, no meio de uma opressão tão terrível, a ponto de ter que debulhar o trigo num lugar inapropriado, porque lagar não era lugar de debulhar trigo, mas sim de espremer uva, por isso era um lugar baixo, e por isso que Gideão estava ali, porque então o inimigo não o perceberia trabalhando. Mas se fosse em outros tempos, o trigo seria debulhado na eira, que era um lugar alto, aonde o vento batia, para levar a palha do trigo para longe, deixar só o grão. Então, ainda que no lugar inadequado, mas Deus olha para Israel em toda aquela anarquia, aquela opressão, aquela situação terrível, e encontra alguém que não deixou de trabalhar. Amém? Alguém chamado Gideão, que não foi impedido pelas circunstâncias. Todo mundo escondido dentro das cavernas com medo do inimigo. E o próprio Deus atesta isso quando diz no verso 12 que ele era homem valente. O que é ser valente para Deus? É não se deixar parar pelas circunstâncias.
Valentia para Deus não tem nada a ver com inconsequência. Não é alguém inconsequente que vai se lançar de qualquer maneira, de qualquer jeito, em qualquer modo contra o inimigo. Não. Valente para Deus é quem continua. Amém. Aleluia. Você viu ouvir Deus falar, não é? Então a pergunta é: até que ponto as circunstâncias contrárias, as dificuldades, as opressões nos impedem de produzir? Porque a Gideão não impediram. Perceba que dependendo da pessoa, ou seja, dependendo de você, dependendo de mim, a dificuldade pode ser empecilho para alguns, mas incentivo para outros. Enquanto que a maior parte da geração de Gideão estava escondido em cavernas com medo do inimigo, ou seja, a opressão, a dificuldade para eles era empecilho. Gideão estava, ainda que no lugar inadequado, mas trabalhando, não se deixou parar pelas dificuldades. Para ele, a opressão tornou-se incentivo. Que tipo de pessoa nós somos? A maneira como nós lidamos com as dificuldades revela o tipo de pessoas que nós somos. Quer conhecer alguém? Observe-o nas dificuldades. Aleluia! Quantos me entendem? Vocês estão aí? Mesmo com alguns argumentos, mesmo com algumas dúvidas, com algumas preocupações, algo normal dentro do contexto complexo que Gideão estava, mas ainda assim, ele não parou e decide, após Deus tê-lo chamado, decide investir num relacionamento com o Senhor. E aí ele vai trazer um sacrifício e construir um altar. O que era isso? Era o culto no Antigo Testamento, né? Sacrifício e altar no Antigo Testamento era culto. Isso está em Juízes 6, 18 ou 24. Então perceba que primeiro Deus busca alguém disposto a ouvi-lo. A partir do momento que Deus acha este ou esta, Ele o chama. E chama quem está ocupado, quem não se deixou parar pelas dificuldades. E chama para quê? Para um relacionamento, para uma entrega, para um sacrifício. Está cheio de gente por aí querendo que Deus o chame. Às vezes até dividindo igrejas, ministérios por causa disso, de um suposto chamado. Mas o chamado de Deus prioritariamente é para um sacrifício. Depois que Deus me chamou, eu estou passando tanta tribulação, tanta luta, tanta dificuldade. Tem nada errado, irmão, está tudo certo, porque o chamado em Deus passa
pelo sacrifício. Ninguém vai sentar no trono sem primeiro subir na cruz. Nem com o próprio Deus na pessoa do Filho foi assim. Você acha que com você vai ser? Hoje Ele está entronizado. Mas primeiro, ao concluir a sua obra aqui dentre nós, Ele foi crucificado. E se você parar para pensar, o processo do cristão é o mesmo. Quem não estiver disposto a tomar a sua cruz, né, e seguir, não é digno dele. Mas Ele promete que, ao término disso, você recebe um corpo glorificado e como igreja está com Ele diante do Pai. Aleluia. Glória a Deus. O caminho da glória é a cruz. O caminho da vida eterna é a morte. O caminho da recompensa é a entrega. Por isso que tem gente que não recebe nada substancialmente de Deus. Pode receber alguma coisa de forma passageira, mas substancialmente não recebe nada, muitas vezes, aqui nessa nossa geração. Por quê? Porque só quer receber, mas não quer entregar-se. E entregar não é entregar apenas uma coisa. Entregar, que eu estou falando, é entregar a vida. Aleluia. Verdade, papai. Aleluia. Glória a Deus. Então o Gideão, ele é alguém que entende o propósito do Senhor, e aí Deus passa a revelar a ele o modo. Perceba que primeiro o Senhor trata com o homem Gideão, para depois tratar com o povo. Isso está em Juízes 6, 25 ao 32. Primeiro Deus trata com o homem Gideão, e ao ser tratado, aí Deus vai tratar com a casa de seu pai e com a cidade onde eles habitavam, a aldeia, para depois tratar com a nação. Deus segue protocolos. Amém? Amém. E aí Gideão é levantado em espírito, e Deus passa a revelar para ele o terceiro elemento que ele precisava: o tempo de sair a combater o inimigo externo, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente. Isso está em Juízes 6, 33 ao 35. Então Gideão é alguém que tem o propósito claro, no modo correto e no tempo adequado. Diga comigo: propósito claro, modo correto, tempo adequado. E a partir disso ele faz uma prova com Deus. E é aqui que eu queria chegar, que é o texto base dessa mensagem que nós lemos no início, Juízes 6, 36 ao 40. E qual era o objetivo dessa prova? Assegurar-se de que o Senhor lutaria com ele. Preste atenção nisso. Gideão sabia que não se entra em batalha sem Deus, por mais que tudo esteja organizado e os recursos estejam disponíveis, mas não se entra em batalhas sem Deus. Por que muitas vezes você perde esta ou aquela batalha? Porque entrou nela sem Deus.
a pessoa mais importante numa batalha é Deus. Aprenda isso. Não se trata apenas de lutar as guerras do Senhor, mas é preciso lutar as guerras com o Senhor. Aleluia. Eu me admiro e temo muitas vezes quando eu vejo uma moçada nova por aí, e às vezes alguns velhos também, dentre a igreja, com relação a ato profético, a batalha espiritual, e está tudo certo, isso existe, isso é de Deus. Deus comanda essas coisas, mas tem muita gente lutando guerras do Senhor, que o Senhor não mandou ele lutar. Guerras do Senhor, que ele supõe que o Senhor está com ele, mas não foi, não está. Bem parecidinho com outro juiz, que quem sabe um dia, se Deus me mover, eu ministro sobre ele, que foi o Sansão, né? Que a Bíblia diz que quando o inimigo veio, ele se levantou e com a atitude de que ele sempre tinha anteriormente, porém o versículo lá está escrito assim, que mal sabia ele que o Senhor já tinha se afastado dele, e aí o inimigo o subjugou e o derrotou. Por que eu estou dizendo isso? Depois eu vou passar a agenda para a igreja. Esse mês de setembro nós vamos ter praticamente todos os sábados ocupados com atividades da unidade da igreja. Então vai se preparando, viu? Que eu vou precisar de você. Eu não, ele. Ele. Espero que a sua resposta seja um retumbante sim. Mas eu sempre tomo esse cuidado em meio aos pastores. Às vezes eu sou até aquele meio do contra, sabe, irmão Milene? Vamos fazer isso! E às vezes todo mundo se anima e eu digo, ei, espera aí, mas vamos consultar se o Senhor está nesse negócio. Por quê? Porque não se luta guerras do Senhor sem o Senhor. Às vezes a guerra é do Senhor, mas é para outro lutar, não para você. Às vezes a guerra é do Senhor, mas é para lutar em outro tempo e não naquele. Às vezes a guerra é do Senhor, mas é para lutar de outro jeito e não daquele. Às vezes a guerra é do Senhor, mas o Senhor não quer que ninguém lute, porque Ele mesmo vai lutar e pronto. Então uma palavrinha importante na vida da igreja sempre é discernimento. Amém? Amém. Mas vamos focar um pouco na prova que Gideão estabelece. Na verdade, ele pede 2 sinais. Quantos? 2. E os 2 sinais têm um elemento em comum. Diga comigo, orvalho. E aí eu fui pesquisar, irmãos, o que o orvalho aponta na linguagem bíblica. O que o orvalho significa? Ora, você sabe que orvalho é o nome que se dá à umidade condensada, caindo da atmosfera sobre corpos resfriados. O orvalho é popularmente chamado em algumas regiões do país de sereno. Lá de onde eu vim se chama assim, lá no sul. E a Bíblia usa essa palavra no sentido figurado, representando a
renovação silenciosa e invisível das bênçãos de Deus sobre o homem e sobre a criação. Quer dizer, assim como o orvalho renova e dá vida a toda a flora, a todas as plantas, silenciosamente a cada noite, da mesma forma a bênção de Deus renova e dá vida a todos os homens, silenciosamente. Amém. Deuteronômio capítulo 32, verso 2, é um verso importante sobre essa simbologia do orvalho. Tem até um louvor que nós cantamos com base nesse verso. Deuteronômio 32, 2 diz assim: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como o chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Ou seja, o orvalho está associado, está simbolizando a palavra de Deus. Lá no Salmo 133, verso 3, é um outro versículo que mostra essa simbologia do orvalho. Quando diz, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então orvalho na Bíblia significa o quê? Diga comigo: bênção, vida, renovação. Amém? Bom, agora que nós entendemos o que o orvalho significa, o orvalho do céu, que significa bênção, vida, renovação do Senhor, amém, sobre a criação, vamos olhar mais de perto esses dois sinais que Gideão pediu ao Senhor. E o primeiro sinal está no capítulo 6, aqui do verso 36 ao 38, de Juízes. Ali em Juízes 6, 36 ao 38, Gideão pede a Deus que, se realmente o Senhor estivesse com ele, naquela noite o orvalho molhasse apenas o chumaço de lã e a terra ao redor estivesse seca. Amém? Amém. E a Bíblia nos diz que o Senhor fez isso. Mas a Escritura nos informa, e é aqui que eu quero que você preste atenção, que no outro dia, Gideão espremeu o chumaço de lã e encheu uma taça de água. E a Bíblia não diz isso, mas o bom senso responde: o que será que Gideão fez com aquela água numa região seca e com crise de abastecimento? O que será? Ele bebeu. Ora, é a opção mais lógica. Agora lembre-se do que nós aprendemos anteriormente aqui, irmãos. Deus primeiro trata com o homem, para depois tratar com o povo, com a terra. Então esse primeiro sinal aponta para uma provisão pessoal, aponta para a vida de Gideão. Ele bebe do orvalho, ele bebe da bênção, da renovação, da vida do céu. Amém? Amém. Aí você diz, mas o propósito era vencer os inimigos de Israel, os inimigos de Deus na terra. Sim, mas ninguém será bem sucedido para vencer na terra sem antes beber, interiorizar o que vem do céu para a sua vida. Quer vencer na terra? Beba do céu.
E enquanto não aprender essa lição, vai remar. Lembra como é aquela trajetória de Israel no tempo dos juízes? Círculo, e não saiu disso, e todo mundo morreu e teve que vir lá outra geração. E do lugar mais improvável possível, que foi o ventre de uma mulher estéril, que era Penina, mãe do profeta Samuel, que vai dar origem então, a partir de Samuel vai dar origem à monarquia e tarará, mas isso é outra mensagem. Então, se você quer vencer na terra, beba do céu. Para a terra ser conquistada, primeiro o céu tem que ser interiorizado em cada um de nós. Tem que ser bebido por nós, como foi com Gideão. Amém. O crente é alguém que vive na terra, mas tem que beber do céu. Vive na terra, mas tem que comer do céu. O Senhor diz que a sua palavra é verdadeira bebida e verdadeira comida. Aleluia. Glória a Deus. Pergunta é, da onde você anda bebendo? Pergunta é, da onde você anda comendo? O que nós temos ingerido, o que nós temos bebido, eu estou falando uma linguagem figurada, o que nós temos interiorizado, irmãos. É por isso que os salmistas afirmavam isso, os filhos de Corá, no Salmo 87, verso 7, que todas as fontes deles estavam em Deus. Salmo 87, 7, todos os cantores saltando de alegria dirão: todas as minhas fontes estão em ti. Por quê? Porque eles bebiam do céu. É por isso que Jesus chamou os sedentos para beberem dele, beberem do seu Espírito Santo, que é a bênção, que é a capacitação do céu, que é o orvalho do céu, para nós vivermos e vencermos na terra. Lá em João capítulo 7, verso 37 ao 39, está escrito: no último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos aqui, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas você precisa entender que muito antes de Pedro, Tiago, João, ou qualquer um dos apóstolos, discípulos ou seguidores de Jesus naquele tempo terem bebido dele, muito antes até mesmo dele ter encarnado, já houve homens e mulheres no passado, no Antigo Testamento, que dele beberam, e um deles foi Gideão. Aleluia. Mas e o segundo sinal? E aqui eu vou encerrando a minha mensagem, minha não, de Deus, nessa noite. E o segundo sinal? Bom, o segundo sinal foi a terra molhada e o chumaço de lã seco. Amém? Está em Juízes 6, 39 e 40. Gideão pede daí que Deus inverta as coisas, que o chumaço de lã que ele tinha botado no meio do terreno estivesse seco e a terra ao redor dele estivesse molhada de orvalho. Do que fala esse sinal? Aí sim é a bênção e a provisão para a terra. Lembra?
Primeiro Deus trata com o homem, depois Deus trata com a terra. O que isso significa? Que não teremos respostas na terra sem sinais do céu. O problema da gente é que a gente quer buscar as respostas da terra com sinais da terra. E a terra não vai te sinalizar nada. Para que a terra responda, é preciso que o céu sinalize. Aleluia. Então, não teremos a bênção, a libertação na terra, nessa cidade, na nossa família, na nossa casa, enfim, na nossa igreja, enfim, no nosso ambiente de trabalho. Não teremos a bênção e a libertação sem primeiro interiorizarmos o céu, pois o céu vem à terra através de nós, na pessoa de Jesus. Vou repetir: o céu vem à terra, mas como é que ele vem à terra? Através de nós, de você, de mim, na pessoa de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A pergunta é: o que anda vindo através de você para essa terra? Você entendeu que você é um portal espiritual? Por isso que a Escritura diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Aonde que você viu porta com cabeça? Do que está falando então ali? Não é de porta de madeira, de porta de alumínio, de porta de ferro. Está falando de porta ali no Salmo num sentido figurado. Porta com cabeça é você, porta com cabeça sou eu. E nós precisamos levantar. E quando nós levantamos naquilo que Deus nos mandou fazer, aí entra o Rei da Glória. Oh, papai, aleluia. Está entendendo? Aleluia. Show de bola. Então os céus vieram à terra no homem. Que homem? O Filho do homem. Ele é a provisão, ele é a bênção, ele é a prosperidade, ele é a cura, ele é a salvação, ele é o livramento, ele é o orvalho. Enfim, ele é tudo que a tua terra precisa. Glória a Deus. A gente pensa que precisa de muitas coisas, irmãos, quando na verdade tudo que a gente precisa é de Jesus. Oh, papai. Eu me lembro do antigo hino que nós cantávamos no início da igreja. Lembra, nosso hino? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Só quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esses hinos de tanto conteúdo, né? Que os antigos crentes pentecostais cantavam. Meu Deus. Alguém diz que sinal de que a gente está ficando um pouquinho mais velho quando a gente começa a achar que as coisas mais antigas eram melhores. Mas não é que a gente acha, irmãos, é que elas são mesmo. E só tem um jeito das coisas novas concorrerem com essas coisas melhores antigas, é elas se tornarem tão boas quanto as antigas. Por isso a função das novas gerações é ser melhor do que aquelas que passaram. Por isso a função das gerações de vocês, filhos que estão aqui me ouvindo, é ser melhor do que a geração de nós pais que estamos passando. Quando o filho é pior que o pai, a geração não cumpriu o propósito. É verdade.
Então, tudo que a nossa terra precisa, está entendendo, é o orvalho. A necessidade de Israel no tempo de Gideão era livramento através de um libertador. A nossa necessidade hoje continua sendo a mesma. Amém? Mas nós temos o libertador maior. Aleluia. E o nome dele é Jesus. Amém? Fique em pé no seu lugar. Diga bem alto comigo: eu tenho o libertador maior. E ele se chama Jesus. Diga bem alto: